Capítulo 19 A decisão. Instintivamente eu empurrei Carla fazendo-me soltar, meu coração batia muito forte, eu sentia que havia cometido um erro. Eu estava me sentindo culpado, mas isso era estranho, apesar de tudo eu não tinha nada com Aya. Princesa? Disse Carla espantada quando olhou curiosa na direção que eu olhava tentando entender por que eu a empurrei. Carla se levantou sorrindo graciosamente e a reverenciou, a sala inteira se levantou e fez o mesmo, depois voltaram aos seus lugares enquanto Carla me mandava um beijo com a mão e saía. Depois a gente se vê. Disse ela. Aya ficou a encarando quase tremendo enquanto parecia estar sorrindo. Eu não sei como percebi isso, não fazia ideia do porquê Aya estava queimando de raiva, eu também não entendia por que deixar Aya me ver com outra garota naquela situação tinha me deixado tão desconcertado, eu não sabia se encarava o chão ou Aya. Venha comigo foi tudo que ela disse dando as costas e saindo. Eu me levantei e tive de contar até 10 mentalmente enquanto saía da sala indo atrás dela torcendo para o nervosismo passar. Passamos por alguns corredores e subimos a escada para o terceiro andar, mais alguns corredores acompanhados de um silêncio mortal enquanto passávamos por outros titãs, eles cumprimentavam Aya e ela não dava qualquer sinal de resposta, estava mesmo nervosa. Finalmente chegamos onde ela queria. Tratava-se de um jardim de canto com entrada no meio de um corredor, onde havia cercados de pequenas paredes com várias plantas bem verdes que pareciam trevos e rosas vermelhas. No meio do jardim tinha um leão de pedra de tamanho normal, estava sentado sobre uma rocha jogando água pela boca em volta de sua própria piscina onde ele estava no meio. À frente dela havia 2 bancos de madeira, foi lá que Aya se sentou e bateu com a mão para que eu fosse e me sentasse ao lado dela. Eu apenas segui as instruções e me sentei ao lado, ela não estava me olhando, observava a parede em frente, não parecia estar mais irritada. Vejo que você já arrumou uma namorada, disse ela sem me olhar. O comentário tentou parecer comum, mas eu ainda consegui sentir certa decepção no ar. Ela não é minha namorada, eu acabei de conhecê-la, respondi e esperei um pouco, ela não disse nada. E pelo que sei nós dois não temos nada um com o outro para você ficar tão nervosa, disse com calma vendo que ela não havia se pronunciado, ela se virou repentinamente e mais uma vez parecia queimar de raiva. Seus olhos pareciam soltar chamas. Sabe, você tem razão, não temos nada, não somos nada um para o outro, eu deveria mesmo era ter deixado o seu cadáver apodrecer naquele seu mundo inútil, disse ela se levantando e eu fiquei boquiaberto de vê-la tão nervosa. Eu me preocupo à toa, fico mandando segurança pra você, quando viro as costas sai por aí se agarrando com outras titãs, disse furiosa. Aya nem sequer parecia ser ela mesma e aquilo me deixou espantado. Ela andava nervosa de um lado a outro sem olhar para mim, sua expressão queimava mesmo de raiva. Aya? Perguntei tentando fazer ela se ouvir ou quem sabe se acalmar e funcionou, ela instantaneamente pareceu deprimida e voltou a se sentar em seu lugar ao meu lado. Isso não resolveu. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eu estava mesmo acreditando que aquilo era ciúmes, além do que ela já havia quase me beijado antes, será mesmo que a princesa realmente gostava de mim? Como isso era possível? Eu era só um cara vindo de outro mundo, eu me sentia menos útil que qualquer um dentro daquele castelo. Tudo que eu queria era minha vida de volta e normal, mesmo gostando de Aya e ficando interessado nela eu sabia que estava longe de merecê-la. Aya, você está assim pelo que aconteceu na floresta? Para mim não aconteceu nada demais,
Mas se for por isso. Fui interrompido por ela. Esqueça tudo que eu disse. Ela gritou de repente e abaixou a voz em seguida, se virando bruscamente para mim. Eu só estou nervosa porque todos esses dias foram uma correria sem descanso e acabei descontando em você. Só fiquei preocupada com sua segurança, disse ela mais calma. Apenas isso. Depois de quase querer me explodir com os olhos. De fazer um show. E o que Carla poderia querer fazer de mal a mim? Aya agora estava olhando para baixo novamente, seu olhar parecia um tanto triste. Eu escolhia uma frase para falar, mas acabava desistindo quando via seu rosto. Mesmo com toda a raiva que estava, também havia algo mais, uma dor, uma tristeza. Nunca fui de ficar prestando atenção a esses detalhes porque sempre acabava enxergando só a primeira parte da história. Isso me fez lembrar de Dante, o namorado que Aya perdeu. Isso também me fez lembrar da minha irmã e minha mãe. Quero dizer, eu nunca parava de pensar nisso e nesse momento ainda posso estar apenas numa aventura para as duas, mas logo elas iriam descobrir. Eu sempre mantinha contato em pelo menos de 5 em 5 dias. Não sei o que deu em mim quando minhas mãos avançaram segurando as costas dela e a cabeça. Eu a puxei para mim, deixando a cabeça dela repousar em meu peito, e para completar a situação ela não se constrangeu, foi de olhos fechados, relaxada, e por um momento tudo estava bem. Eu estava até mesmo passando os dedos no cabelo dela e enrolando como se brincasse, até que eu acabei me tocando da grande intimidade repentina. Ela também percebeu. Então ela voltou para o seu lugar como uma bala, nervosa e envergonhada, enquanto eu fiquei com cara de retardado olhando minhas próprias mãos como se elas fossem culpadas pela ideia absurda de confortar Aya. Eu não sei o que deu em mim, disse sem graça. Aya se levantou sem me olhar nos olhos. Eu não sou como as outras, disse ela séria, continuava virada para o outro lado. Eu já disse, eu não sei o que deu em mim, acho que só queria ajudar, disse quase suplicando, como se estivesse pedindo desculpas. Eu estava bem nervoso também, não era fácil lidar com Aya e eu estava começando a descobrir isso. Sabe voltar pro segundo andar? Você não pode ficar aqui no terceiro sozinho, disse ela se virando e passou por mim de expressão fechada e firme. Eu pude sentir que ela parecia estar se segurando sobre algo, mas não ousei dizer mais nada, apenas fiz um sim com a cabeça, ao qual ela nem sequer pareceu ter notado. Aya desapareceu seguindo por outro corredor, me deixando sozinho. Isso me fez perceber que meu lugar não era aqui, não era nesse mundo. Então a saudade de amigos e de familiares apertaram mais ainda em meu peito. Voltei para o andar de baixo e fui para o pátio. No canto das paredes do castelo tinha um espaço como um batente alto que dava para se sentar. Muitos titãs ficavam ali de tarde ou de manhã. Fiquei ali por um bom tempo pensando sobre tudo que deixei para trás e no quanto Aya parecia estar furiosa comigo agora. Não está muito longe das 18 horas, não vai demorar muito para eles te mandarem entrar, disse Gustavo aparecendo de repente. Estava tão concentrado em meus pensamentos que nem havia notado. Está se sentindo melhor? Perguntei. Nada que um cochilo não resolvesse, disse ele e se sentou do meu lado. Você é praticamente o único amigo que tenho aqui, disse com um meio sorriso. E a princesa? Perguntou ele surpreso. Nossa história é complicada, disse me virando. Aconteceu alguma coisa? Você parece abatido, perguntou ele me olhando preocupado. Muita coisa, desde o momento que saí do meu mundo e vim para esse deu tudo errado, disse. Você tem saudades do seu mundo?
Bastante, existem pessoas que amo do outro lado, disse sem olhar para ele. Ficamos em silêncio e ele ficou balançando as pernas. Do outro lado Carla veio andando com uma outra titã e acenou com uma das mãos me deixando sem graça. Gustavo do lado notou e me olhou curioso. É apenas uma garota que conheci há pouco, expliquei rapidamente. Ela parece interessada em você, observou ele a vendo entrar na porta enquanto conversava com a outra. Por um momento eu quase pensei que ela viria ao nosso encontro. E está mesmo, afirmei com a cabeça, me lembrando de como ela ficou comigo. Ela está interessada em saber o quanto sou diferente, o quanto não me encaixo nesse mundo. Eu sou realmente patético, disse, e ficamos novamente dentro de um silêncio. Geralmente Gustavo me contrariava, me dando mais confiança. Dessa vez ele não fez. Talvez eu estivesse mesmo certo. Eu acho que não deveria dizer isso a você, mas existe uma forma de voltar ao seu mundo, disse ele. Existe mesmo? Perguntei, me virando na mesma hora para ele. Com certeza, afirmou ele e ficou em silêncio. Então, como é essa maneira? Nós podemos reabrir o último portal usado na coleta de oferendas pedindo para voltar nas últimas coordenadas. Como nenhum outro ponto foi aberto ainda, isso pode funcionar. A questão é, está disposto a deixar tudo isso aqui para trás? Ir é fácil, voltar é difícil, disse ele. Eu me virei pensando em tudo que houve até aqui. Eu tinha chegado mais vezes perto da segunda morte do que podia contar. Algumas partes foram animadas mesmo sendo diferentes, como o enterro ou o café da manhã com Aya, eram meras exceções perto do medo e do terror que passei em várias vezes que quase morri. Lembrei também que não me sentia mais fraco mesmo estando longe de Aya, como aconteceu no início. Eu quero voltar, disse quase sem forças. Meus pensamentos foram puxados para a imagem de Aya, tive de me conter, afinal eu não tinha nada com ela. Existe uma sala fechada aqui embaixo no térreo, uma porta branca. Tudo o que temos que fazer é conseguir a chave e acessá-la. Lá dentro podemos conjurar o portal que o levará de volta ao seu mundo, explicou ele. Como faremos para pegar essa chave? Com quem ela está? Perguntei. Isso você pode deixar comigo, só não conte a ninguém sobre o plano. Se alguém souber poderíamos até sermos expulsos, disse ele, e eu concordei na mesma hora. Gustavo, obrigado por me ajudar. Eu nunca pensei na possibilidade de voltar para casa. Obrigado mesmo, disse seriamente, e era verdade. Eu achei desde o começo que era obrigado a ficar preso nesse mundo. Eu quero a minha vingança e tudo que você quer é voltar para casa. Você não tem a ver com essa guerra, você não tem nada com esse lugar, disse ele com um sorriso fechado. Desculpe não querer ficar para ajudar. Relaxa, se você ficar aqui vai acabar morrendo em algum momento. Não se brinca com os domínios, se eles querem te matar uma hora eles vão conseguir. Se você for para o outro lado eles não irão mais atrás de você, disse ele firmemente. É sem dúvidas a coisa certa a fazer, disse, e pensei no porquê Aya nunca me falou disso. Apenas deixei a ideia de lado. Aya não parecia gostar muito de mim como eu imaginava, não depois de hoje. Vamos nos encontrar no corredor do seu quarto às 9 horas, disse ele, e me lembrei que geralmente um titã de patente alta era posto à noite para vigiar o meu quarto e não me deixava sair. É melhor nos encontrarmos na porta do seu quarto, disse, e ele concordou sem questionar. Tudo que eu precisava fazer era ficar bem longe do meu quarto. Vou nessa. Tenho que preparar tudo, disse ele e saiu andando. Eu apenas fiz um sim e continuei lá por mais um tempo.
até um titã me mandar entrar porque já estava encerrando o horário do pátio e obedeci junto com outros. Mais tarde enrolei o tempo que pude no meu jantar. Morfeu, Culatrírco estavam em uma das mesas rindo enquanto conversavam, não pareciam rir de mim, também não me importava, hoje era praticamente o último dia que eu estaria com eles. O zumbido na minha cabeça disparou e todos cessaram a conversa, era o mesmo zumbido de um ataque à cidade. Todos se levantaram abandonando suas mesas e correram para a parte de fora, no corredor havia janelas que davam para ver o pátio. Então eu segui o fluxo e encostei-me a uma das janelas junto com mais uma titã que ficou do meu lado e nós dois encaramos o olho flutuar no ar e se transformar em um portal azul. Outro zumbido na cabeça e mal tinha formado o portal no centro do pátio, outro olho surgiu do lado e também se transformou em um portal ficando a cerca de uns 3 metros do olho do meio. Mais um zumbido e outro olho surgiu do lado oposto do outro formando uma linha de 3. Mais outro zumbido e dessa vez pareciam ecoar na cabeça, então 2 olhos surgiram formando uma cruz no meio. Agora tinham 5 portais. Nossa! Quantos ataques, disse a garota do meu lado espantada. Eu não disse nada, continuei apenas olhando impressionado. Kyoran, rápido! Vamos aproveitar e agir agora, disse Gustavo aparecendo correndo do meu lado. Ainda cheguei a ver os vários grupos de titãs seguirem para os portais antes de abandonar minha visão da janela. Vamos! Disse e segui Gustavo, fomos correndo. A titã que estava do meu lado continuou olhando pela janela. Não sei o que está acontecendo. Quando ouvi o primeiro zumbido pulei da cama na mesma hora para aproveitar a chance, disse Gustavo me dando uma rápida olhada para trás. O que você acha que pode ser isso? Perguntei. Talvez seja o deus das trevas atacando, não sei, podem ser apenas monstros também, disse Gustavo. Corremos por cerca de uns 30 segundos sem dar de cara com ninguém e finalmente chegamos. A porta branca ficava no fundo de um corredor sem qualquer outro caminho, era uma porta de tamanho normal, feita toda de metal. Gustavo estava mesmo com a chave em mãos e abriu a porta. Entramos, a sala estava completamente vazia, era um pequeno cômodo que mal caberia uma cama de casal de tamanho normal, sem janelas, sem nada, apenas paredes brancas. No chão tinham símbolos desenhados em vermelho rabiscados com grossas e fortes linhas com espessuras de 2 dedos, pareciam ser o desenho de um cristal, esse desenho tomava todo o espaço do chão. O quarto era iluminado por uma lâmpada comum no teto, que se acendeu no momento que a porta se abriu. Vigie a porta enquanto eu abro o portal, fique do lado de fora com a porta fechada para não levantar suspeita, eu te chamo assim que conseguir. Disse ele e eu obedeci voltando para o corredor, não demorou mais que 1 minuto e a porta se abriu, ele deixou a cabeça de fora e me chamou. Está pronto, venha. Disse. Entrei e ele fechou a porta atrás de mim. No fundo da parede estava o portal negro, não era grande como o primeiro, mas passava uma pessoa tranquilamente, as linhas negras se espalhavam dentro do quarto apertado e chegavam a tocar nossa pele sem causar qualquer sensação. Então é só eu entrar e estarei de volta no meu mundo? Perguntei. Sim, não terá volta, assim que você entrar eu fecharei, se essa for mesmo sua decisão então se lembre disso, disse ele firme. Pensei em Aya, eu queria vê-la uma última vez antes de ir, mas não podia, ela poderia descobrir sobre isso e me obrigar a ficar aqui, afinal, ela havia me dito quando me reviveu: você será meu servo.
Não podemos ficar parados aqui, decida se vai usar ou não o portal, eu tenho que fechar ele rápido antes que alguém perceba, disse ele um pouco inquieto. Gustavo disse estendendo a mão para ele e ele apertou. Muito obrigado pelo que fez por mim e diga a todos que desejei sorte, diga para Morfeu que ele é um idiota, mas salvou minha vida e não vou esquecer isso, diga para Aya que vou sentir saudades, disse. Gustavo começou a rir. Eu não vou poder dizer essas coisas. Ficarei como suspeito de sua fuga, disse ele e eu acabei rindo também. Então se um dia puder dizer, diga, disse e me virei para o portal. Enquanto eu entrava, uma parte de mim estava feliz por estar voltando e a outra não parava de pensar nos rostos já conhecidos. Aya, Sami, Arzachel, Baturiel, mesmo sendo chato, a Caixa, Ina, Iago e tudo isso, enquanto eu ainda me lembrava das palavras da deusa, o seu sacrifício foi perder o seu mundo. Então acho que vou ter meu mundo de volta, disse comigo mesmo e entrei me despedindo de todos mentalmente.